Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade ao assunto, né? A aula passada tinha parado aqui sobre os métodos contraceptivos, estava falando para vocês da funcionalidade, né, do diafragma, que ele tem que ser utilizado antes, né, da relação sexual, até 6 a 8 horas, né, ou 30 a 1 hora, né, antes da relação e ser retirado depois de 6 a 8 horas, ok? Se for colocado na hora, pode ocasionar desconforto e ele tem que ser utilizado junto com o espermicida para que haja uma maior, né, eficiência, né, eficácia para que se evite uma gravidez indesejada. Como eu já falei para vocês, este método aqui ele evita uma gravidez indesejada, mas ele não evita, né, que a pessoa contraia uma IST, né, que antigamente era DST, né, uma infecção sexualmente transmissível, ok? Então ele previne contra uma gravidez, mas não irá prevenir, né, contra uma IST, beleza? Continuando, ó. Opa, travou. Aqui. Okay? Aí vantagem, né, e desvantagens sobre a utilização do diafragma. O diafragma pode ser usado em todas as fases da vida da mulher, na adolescência, até mesmo na menopausa. Contribui para que a mulher conheça, né, ela toque seus órgãos genitais e conheça melhor seu corpo. Não atrapalha a relação sexual, pois em geral homens e mulheres não sentem sua presença. Não faz mal à saúde, nem interfere no ciclo menstrual. Pode ser usado com geleia, né, que é espermicida, aumentando a proteção. Pode ser utilizado durante a amamentação, por não interfere no leite. Não é descartável, possui durabilidade de 2 a 3 anos, quando cuidado, né, quando utilizado adequadamente, todo higienizado. Possui um custo baixo comparado a outros métodos. Pode ser usado junto com um preservativo masculino, aumentando ainda mais a proteção. O Ministério da Saúde disponibiliza todos os números, né, de rede pública, né? Então, em postinhos de saúde, eles são distribuídos. A desvantagem, o diafragma exige disciplina em seu uso, por isso sugerido que a pessoa coloque todos os dias, mesmo que não saiba se terá relações sexuais. Assim, né, evita de ser pega, né, desprevenida, né, ou ter preguiça de colocá-lo, né, durante ou antes da relação. Aqui ainda continuando, o espermicida, né? São cremes vaginais com propriedade para matar, né, o espermatozoide para antes e depois do ato sexual, né? Mas geralmente é utilizado, né, depois da relação, né? Ou pode ser utilizado antes. E existem vários, né? Existem em várias apresentações de espermicidas, né? Cremes, geleias, supositórios, tabletes e espumas, ok? Para fazer a sua devida utilização. Vantagem, não precisa ser usado todos os dias, não prejudica a saúde nem interfere no ciclo menstrual e na flora vaginal. Desvantagem, o tempo de ação de espermicida é de 2 horas e necessita de reaplicação em relações sexuais. Então, se ela utilizou antes, ela poderá utilizar depois também. Ó. Então, a durabilidade dele é poucas horas. Ah, a mulher teve relações sexuais ontem, ela pode utilizar? Não, né? Não vai ser mais adequado porque não vai ter nenhuma eficácia. E necessita, né, como eu falei, de replicação prolongada, né, ou repetidas. Em algumas pessoas pode provocar alergias, nesse caso recomenda-se a suspensão do uso e o uso de métodos como camisinha e lubrificante à base de água, né, de água. Estava falando sobre algas lá no segundo ano, aí veio algas agora, né, mas é água e não algas, né, porque senão vai causando assadura, né? E se não for um base de água, se for um outro lubrificante, ele pode acabar fazendo com que haja uma maior ardência, né? E tendo prejuízo lá para a flora vaginal. Anticoncepcional hormonal, né? Combinado com oral, pode ser utilizado de dois tipos, né? Tem o hormonal e tem o oral, né? E ele consiste na utilização de estrogênio e progesterona, ok? Ele impede, ó, a concepção por inibir a ovulação. Então, qual é a função? Porque ele tem estrogênio e progesterona, ele vai inibir, ó, ele vai fazer com que ocorra a inibição, né, da ovulação pelo bloqueio, ó, da liberação das gonadatrofina, né, do LSH, do LH e do FSH, né, do folículo estimulante e do luteinizante. Então, o estrogênio e a progesterona, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a ação, né, dos hormônios gonadotróficos, né, o FSH e o LH,
para que não ocorra a ovulação, para que não ocorra a liberação do óvulo. Também modifica o muco cervical, tornando, né, hostil para o espermatozoide. Então, além de fazer com que não haja ovulação, ele também vai trazer prejuízo, ó, para o espermatozoide. Altera as condições endométrios, né? Modifica a contratilidade, né, das tubas, né, fazendo com que aquele óvulo não consiga ir, né, interferindo no transporte ovular. E existem diversos tipos de pílulas. A mais comum, né, comumente receitada, são as monofásicas, multifásicas, pílulas de baixa dosagem ou manipulada, né? Mas tem aqui as monofásicas e multifásicas, né? Mais de uma fase ou apenas uma fase, né? Tem aquela que toma lá durante, né, 21 dias, pausa 7, né? Ou toma durante 28 dias e pausa 7, né? Ela vai variar e depende, né? Tem que consultar, né, o médico, ele tem que receitar a pílula, né, para o seu organismo. Então, geralmente tem algumas mulheres que acontece, amiga, qual é que tu toma, né? Amiga, eu tomo esse aqui. Aí vai lá e acaba tomando aquela lá que o médico receitou para a amiga, mas que o corpo dela funciona de um jeito e para o seu não. Aí pode acontecer que tem algumas alterações no seu ciclo menstrual, pode ocorrer com que haja, né, ocasionando estresse, aparecimento de espinhas, né? A pessoa acaba engordando. Então, tem que passar no médico, ele tem que dar todas as indicações corretamente, né? Você faz exame e ele vai indicar o mais correto que é para você utilizar, tanto o oral como o injetável, né? E as pílulas, né, ainda continuando aqui, ó, as monofásicas, toma-se uma pílula por dia e todas têm a mesma dosagem, né? Tem o mesmo equilíbrio da quantidade de estrogênio e progesterona. Começa-se, ó, a tomar quando? Começa a tomar a pílula, oh meu Deus, minha canetinha. Começa a tomar ela, né, ó, no 5º dia da menstruação. Então, tem algumas mulheres que esperam acabar a menstruação para tomar. Mas, geralmente, na bula está escrito lá, tomar no 5º dia ou tomar no último dia da sua menstruação, até a cartela acabar. Então, você toma tudinho no 5º dia da menstruação, espera a cartela acabar. Quando a cartela acabar, fica-se, ó, 7 dias sem tomar, né? Durante os quais, ó, sobrevém uma nova menstruação. Então, você toma no 5º dia do período menstrual, para, depois que acabar toda a sua cartela, acabou toda a cartela, você para por 7 dias, que é para esperar se vir um período menstrual. Ah, eu parei de tomar, mas ainda não veio. Tem que esperar, né? Opa, parei de tomar. 2 dias depois veio o período menstrual. Aí você confere 5 dias e volta a tomar. Já as multifásicas, toma-se uma pílula, né, por dia, mas, ó, elas contêm, ó, dosagem diferente, tá? De progesterona e estrogênio, conforme a fase do ciclo, né, menstrual. Por isso, podem ter dosagens mais baixas, mas causam menos efeitos colaterais, né? São tomadas com uma pílula monofásica, mas tem cores diferentes de acordo com a dosagem e a fase do ciclo. Não pode ser tomado fora da hora. Então, o que a mulher tem que fazer? Colocar no alarme, né? Todo dia lá, colocar o horário corretamente para tomar, para que ela não esqueça. É por isso que muitas mulheres, né, não são todas, mas tem muitas mulheres que preferem tomar um injetável, porque quando é a pílula, acaba esquecendo. Oh, meu Deus, esqueci que eu tinha que tomar a pílula hoje. O que vai acabar ocasionando? Desregulando o ciclo menstrual. Pode acontecer. Então, ela tem que ir, pessoal, certinho, tá? Com os dias. Geralmente tem que colocar no calendário ou colocar no celular, né? Para o celular despertar todo dia o horário que você começou a tomar, até acabar a cartela. Tem que ter disciplina com as pílulas, né? Por isso que eu falei, muitas mulheres preferem tomar um injetável. Clicou, né? No próximo mês, toma de novo. Agora, se ela tomar o trimensal, né? Cada 3 meses, ok? E pílulas de baixa dosagem, né? Ou manipular, ou mini pílulas, contém apenas hormônio, né? Geralmente progesterona, causando menos efeitos colaterais, são indicados durante a amamentação, com uma garantia, né, extra para a mulher. Deve ser tomada todos os dias, sem interrupção, inclusive no período menstrual, né? Ah, por quê? Porque durante o período de amamentação, né,
Pode acontecer do que a mulher inventa, alguns falam que sim, alguns falam que não, né? Mas pode acontecer, né, do que durante o período amamentar, a mulher pode, né, depois de 45 dias lá, acabar ficando grávida. O meu irmão foi um desses, né? A mulher dele quarentou, ele já teve um outro, né? Teve duas filhas, com menos de um ano de diferença. São bem parecidas, né? São quase gêmeas, só que uma maior que a outra. Aconteceu durante o período amamental, né, da mulher dele, né? E tem adesivos, né, que são novos no mercado, são um pouco mais caros, né, e podem utilizar, né, os adesivos transtérmicos, fazem com que a quantidade de hormônio, né, transporte, né, passe, né, pelos seus tecidos e acabe, né, chegando nos seus ovários. Importante, né, tomar diariamente, de preferência no mesmo horário, né, iniciando conforme a bula ou a recomendação médica. Caso haja esquecimento, se não tiver passado 12 horas do horário, tomar o comprimento esquecido imediatamente e o próximo no horário previsto do dia, né? Ah, passei, opa, não passou 12 horas, passou só uma hora. Toma, né? E depois você volta a utilizar no mesmo horário que você deveria ter tomado, né? Caso não tivesse esquecido. Espere o horário normal e tome 2 pílulas, a esquecida e a do dia, né? Continue a tomar as outras até o fim da cartela e use camisinha em todas as relações sexuais até a menstruação vir. Por quê, pessoal? Estou tomando pílula anticoncepcional. Eu não quero engravidar. Mas aí, né, às vezes as pessoas não têm um fica, né, esse negócio de fica, hoje em dia é moda, né, não sabe, né, se o ficante não tem mais de uma parceira sexual ou, né, a ficante não tem mais de um parceiro sexual. Então é meio perigoso, né? Por isso que, se você for pesquisar, os índices de doença sexualmente transmissível, né, e infecções sexualmente transmissíveis no Amapá é muito alto. Sífilis, principalmente sífilis, herpes e AIDS, tá? No Amapá é bem crescente, ok? Eu lembro, turma, vou contar essa história para vocês. A Xuxa, a apelido dela era Xuxa. Era uma mulher que morava ali perto do Exército, esqueci qual é aquele bairro, Nova Esperança. Ela morava por ali, uma mulher bonita, né? Por isso que ela chama de Xuxa, a loura, ok? E ela, parece que a história dela foi a seguinte, né? De noticiário, era na época que passava aquele programa Olho de Boto, né? Aquele cara da Folha da Curicaca, né? E parece que a situação dela foi que ela foi para uma festa aqui em Macapá numa noite, né? E teve relações com um cara e esse cara passou para ela a AIDS, né? Passou o HIV e ela acabou contraindo. Então, no caso dela, não passou anos, né? Porque depende, o HIV pode ficar incubado, né? Determinado organismo estudou isso. Ele pode variar, né? Pode ficar um mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos incubado dentro de uma pessoa. E nela parece que o efeito foi rápido. E o que ela fazia? Ela ia para as festas e era fácil, né? Dar em cima de todo mundo e ficava, os caras estão lá bebendo, né? Opa, uma loura daquela, bonita. Aí eles iam lá, né? Eram atraídos por ela, tinham relações desprotegidas e ela acabava, né? Ocasionando. Era a loura lá, era a Xuxa do Nova Esperança, ela era chamada, nunca mais vi falar dessa mulher. Faz muito tempo, né? Foi uma vez um delegado lá, falou, faz tempo, 2000, isso foi 2008, 2009, né? Ele falou lá na época que tinha o olho de boto. Essa mulher morar por aí. É crime, né, pessoal? Você ficar passando doenças, infecções sexualmente transmissíveis para as pessoas. Os pais de vocês devem lembrar do Bambolê, 2004, 2003, aterrorizou Macapá. Falavam, né, que ele tinha AIDS e ele andava com uma seringa por aí, né? Ele tirava o sangue dele, acho que ele andava na rua aí, injetando nos outros, né? Aí o pessoal tinha medo, esse cara aterrorizou Macapá. E aí a polícia deu fim nele, tá? Então, tem que ter todo o cuidado, tem que ter toda a prevenção. Como eu falei, o melhor método para se utilizar é a camisinha, porque evita uma infecção sexualmente transmissível e evita também uma gravidez indesejável, né? A falha dela, né, é pouco, tá? É 97 a 98% de eficácia. Claro, como eu falei, muitos compram camisinha, pode estourar, né? Mas muitos compram camisinha, tá lá no envelope lá, falando o tamanho, como é que ela deve ser utilizada corretamente. O melhor método para se evitar uma gravidez indesejável, uma infecção, é a utilização de camisinha. Mas esses métodos aqui, turma, alguns vão acabar utilizando, né? Principalmente casais, né? Porque já estão muito tempo juntos, já criaram uma relação de intimidade, aí a mulher acaba utilizando só esses outros métodos, né? Que, principalmente métodos hormonais, para que ela não fique grávida, ok? Desvantagem da pílulas pode causar efeitos colaterais em algumas mulheres, como náusea, sensibilidade das mamas,
ganho de peso e retenção de água, né? Alteração de humor, principalmente alteração de humor, tá? A minha mulher, por exemplo, ela utilizava, né? Então, apareceu muito espinha nela e ela acordava mal-humorada. Acontece, né? Ela teve que ir um outro ginecologista, ele passou um outro medicamento para ela, que era até mais caro, que ela era R$ 15 para tomar, depois foi para quase R$ 50, ok? Então, ele pode ocasionar tudo isso. Por isso que eu falo para vocês, a menina, a mulher, quando ela for utilizar, ela tem que ir no médico, o médico tem que indicar aquele específico que é para ela tomar, ok? Aumento da pressão sanguínea, em algumas mulheres pode causar risco à saúde. Dessa forma, mulheres fumantes com problemas cardíacos, com doenças no fígado e do coração, hipertensão, suspeita de gravidez, varizes, glaucoma, enxaqueca, derrame e obesidade, não devem, né, utilizar pílulas. E acaba acontecendo que elas utilizam, né, porque elas não procuram o médico. Vão na farmácia e falam, ó, aplica esse aí vai lá e aplica, né? É menos efetivo quando tomado com algumas outras drogas. Certas medicações, especificamente antibióticos, interferem na ação de pílulas, tornando o controle menos efetivo. E isso ocorre, tá, pessoal? Muitas pessoas, ocorre, por exemplo, comigo meu, engravidou a mulher dele, e parece que foi comemoração, não lembro, foi no início do ano ainda, não tinha o coronavírus, né? Tanto é que o filho dele já nasceu, acho que foi lá em fevereiro, acho que foi na época do carnaval, não sei. Teve a formatura dela em direito, né? Ela se formou em direito, eu acho. Aí acho que ela tomou um dia antes ou no dia e foi para formatura, né? Formatura, momento especial. E eles ingerem bebida alcoólica, acabaram tomando todas lá nessa formatura, né? E o que aconteceu? Foram aproveitar depois, né? Aí ela engravidou, não fez efeito, cortou, o álcool cortou o efeito do anticoncepcional. Aí hoje ele já tem um filho dele, né? O Sávio. Nasceu o bebezinho dele, acho que tem um mês já. Então lá no... acho que tem um mês, eu acho. Fevereiro, eu creio, um mês não, acho que tem uma, duas, eu sei que nasceu. Sei que foi no início do ano que ela se formou, então ela utilizou e acabou, né? Ela utilizava. Tanto é que ela fez a utilização, depois ela verificou como veio, ela ficou com medo e foi no médico, né? Para não utilizar depois de novo no próximo mês, tá? E uma falha no esquema de tomar pílula pode cancelar ou diminuir a sua efetividade, ok? E aqui, pessoal, as pílulas do dia seguinte, né, ou pós-coito, o que acontece, né, são anticoncepcionais de emergências e é um uso, né, alternativo de concepção hormonal oral tomado antes de 72 horas após o coito, né, que é após a relação sexual, ok? Evitando-se as gestações após uma relação desprotegida. Este contraceptivo contém o levonorgestrel, né, que é um tipo de progesterona, que ele faz com que não haja, né, a ovulação, né, com que diminua a quantidade de progesterona e a progesterona faça com que aquele embrião não seja fixado, então seja destruído, né, não venha a acontecer anidação, né. Nem sempre surte resultado e pode ter efeitos colaterais intensos. Os sintomas mais comuns são náusea, dores abdominais, fadiga, dor de cabeça, distúrbio no ciclo menstrual, tontura e, em casos menos comuns, diarreia, vômito e água. Eu lembro quando eu estava no Tiradentes, né, no terceiro ano, tinha uma colega minha lá, ela já era, né? Tinha relação ensino médio. Aí uma vez a gente estava, acho que foi um provão, a gente estava lá fora, estava eu, mais dois colegas, mais outros colegas, né? Aí ela estava com muita dor, essa menina, muita, teve até sangramento. Aí no outro dia ela foi falar para nós, né, que ela tinha tomado a pílula do dia seguinte. Só que ela já tinha tomado, ela foi tomar quase 48 horas ou 50 horas depois da relação sexual. Aí deu muita dela, sentia muito, ela falou, meu Deus, eu tô com muita cólica, acho que eu vou menstruar. E não era a menstruação dela, porque já tinha vindo. Depois ela falou que foi por causa do método, ela estava namorando, não queria ter uma gravidez na adolescência, né? Não se protegeu. Eu lembro até hoje, não tenho contato com ela, ai, tô doendo muito minha barriga, muito, né? E muito, ela foi parar no hospital, estava doendo muito a barriga dela, muito mesmo, esse cara tá levando várias facadas. E tem perigo, tá? Essas pílulas podem ficar... Eu vou colocar um vídeo para vocês aí, vocês assistam ele, sobre a pílula do dia seguinte, né? Da quantidade de hormônio que vai se acumulando, né? No ovário da mulher, né? Fazendo com que ele fique inchado e com o tempo ela pode acabar não tendo filho, né? Tem pessoas, eu juro para vocês, se vocês forem pesquisar, tem pessoas que utilizam a pílula do dia seguinte como se fosse uma pílula normal. Teve uma relação hoje, utilizou amanhã a pílula do dia seguinte.
daqui a outra semana utiliza de novo. Tem mulheres que tomam, ficam tomando, e isso é perigoso, pode afetar no ciclo menstrual, pode alterar, tá, várias partes fisiológicas e morfológicas do corpo dela, tá? E o índice de falha, se usar até 24 horas da relação, né, 5% dela falhar, entre 25 a 40 horas, já 15%, entre 49 até 72 horas, né, que é 3 dias depois, 43%. Então, quanto mais longe da relação sexual, menor é a sua eficácia, ok? Aqui, ó, tem os injetáveis, né? Que tem um mensal, outro trimensal, ok? Também tem quantidade de progesterona, estrogênio, okay? Que já, esse aqui, como eu falei para vocês, ele é tomado porque a mulher acaba não esquecendo, né? Então, ela vai tomar uma vez ao mês. Implantes subcutâneos também são novos e ainda são testados no mercado, ainda é caro, ok? E quais são as vantagens, né? A mulher não precisa se preocupar com a utilização do método no dia a dia, é contraindicada para mulheres com mais de 35 anos e fumantes, reduz o ciclo menstrual com o passar do tempo e tende, né, a suprimi-lo. A mulher passa a não menstruar mais, como se ela tivesse entrado já numa menopausa, mais cedo. Se o uso não puder ser interrompido instantaneamente, é necessário procurar um médico para que ele faça a retirada desse implante, né? E quais as chances de que uma injeção falhe? A taxa, né, de uma injeção mensal é de 0,1 a 0,6, né? Então é pouca, né, a taxa do injetável falhar. Então, a mulher que toma injetável, só que ela tem que tomar, né, certinho, na data que ela tomou, depois daqui um mês tomar de novo. Então, ele não vai falhar, porque é muito pouco, né, a sua taxa de falha, né? A taxa de falha de injeção trimestral é de 3%, ou seja, de cada 1.000 mulheres que usam durante um ano, apenas 3 acabam engravidando, né? Muito pouco, ok? Vantagens, não interfere na relação sexual, não precisa ser usada no dia a dia, porque você toma uma cada vez ao mês ou cada a 3 meses. Desvantagem, exige o mesmo cuidado para o uso de uma pílula. Alguns tipos acarretam sobrecarga hormonal, aumentando a circulação sanguínea, né? Aumentando a pressão, com risco de varizes, hipertensão, trombose, problemas circulatórios. Não deve ser utilizado por fumantes e mulheres acima da idade de 35 anos, ok? E o anel vaginal é um anel, né, contendo estrógeno etonogestrel e etinestradiol, que é colocado na vagina no 5º dia, né, pós a menstruação. Então, eles vão fazer com que não haja, né, principalmente aqui, ó, o eletroestradiol, né, falhar lá com que não haja, né, a ação hormonal do FSH e do LH, né, do folículo estimulante, do luteinizante, e também a ação da progesterona e estrogênio. A maior vantagem é que a mulher não precisará tomar pílula todo dia e nem esquecerá, né? Outra vantagem é que os hormônios serão absorvidos diretamente pela circulação, evitando alguns efeitos colaterais desagradáveis, como a pílula oral, ok? O DIU, né, dispositivo intrauterino, né, trata-se de uma forma de DIU e uma forma de T, com um reservatório que contém 52 miligramas, né, de um hormônio chamado levonorgestrel, né? Ele vai assar a sua ação nos hormônios progesterona e estrogênio, ok? Então, ele é uma pequena cirurgia que ele é utilizado, ok? Coloca-se ele em forma de T, fazendo com que não haja a passagem do espermatozoide. Então, ele mata o espermatozoide, ok? E o DIU, trata-se de uma pequena peça de plástico de polietileno com uma parte recoberta, né, de cobre em formato de espiral, que é colocada por médico, né, dentro do útero, e cobre e bloqueia a cavidade do espermatozoide, a atividade do espermatozoide, dificultando seu acesso ao óvulo e evitando a gravidez, né? Eficácia de 98%, né? Então tem que ter uma conversa entre homem e mulher para que faça, né, a utilização desse DIU, né, para que ele seja colocado e utilizado corretamente, né? No início a mulher sente algumas dores, ela não consegue abaixar corretamente, né? Pode doer no início, né? Mas ele é utilizado. Vantagem, após ser colocado, o DIU pode permanecer no útero, né, por muitos anos, depende do tipo, pode ser de 5 a 10 anos ou pode ser menos, ok? Pode ser colocado 60 dias após o parto, não existe disciplina em seu uso porque permanece continuamente no corpo da mulher. Desvantagem, o DIU não é recomendado na presença suspeita de gravidez, câncer no útero ou nas trompas, né, que é na tuba uterina. Hemorragia e provocação de anemias constantes. O DIU aumenta a possibilidade de inflamações e de manutenção no caso de equilíbrio de algumas DST, né? Em presença de DST, o DIU não deve ser recomendado. Caso já esteja em uso, deve ser retirado.
Ah, e tem DST, aí vai querer utilizar o DIU, ele pode trazer prejuízo, né, para o útero e para o canal vaginal. E a mulher utilizando o DIU, e ela tiver uma IST, ok? Ela vai querer ter relações sexuais sem camisinha. Então, pode acabar contaminando o parceiro, ok? A inflamação, né? Se tiver alguma inflamação, deve ser tratada antes da colocação do DIU, exige um acompanhamento médico periódico, e apesar de ser seguro, pode ocorrer uma gravidez com o DIU. Quando isso acontece, o risco de aborto é bem maior, né? Por que, professor, o risco de aborto vai ser bem maior? Porque a implantação do DIU no útero, ele pode ficar mais acima, ele não pode chegar mais abaixo, porque ele vai estar tampado aqui. Então, ele pode fixar-se mais acima, fazendo com que ele não fixe, né? Ele vai ficar coladinho aqui, mas não vai acontecer nidação, fazendo com que haja um aborto espontâneo, né? Então, você colocou o DIU, o que vai acontecer? Ele não vai baixar. O óvulo, o embrião, não vai descer, não vai chegar ao útero, ok? Não vai conseguir se desenvolver direito e por isso que pode ocorrer um aborto. E métodos, tá? Cirúrgico, eu tenho a vasectomia. A vasectomia é os cortes dos canais deferentes, ok? Então, ocorre no homem. O corte do canais deferentes, que é agora de comunicação do epidídimo, que vai fazer com que esse espermatozoide chegue na próstata, na vesícula seminal e passe pela uretra, né? E aqui, pessoal, é indicado, né, para homens com mais de 25 anos que tenham pelo menos 2 filhos, né, e já passaram por grupos educativos, né, conheceram, foram orientados da utilização deste método, né? E ele está regulamentado por uma lei federal, okay, né, na Constituição Federal. Os canais diferentes são tubos finos que saem testículos, ficam dentro do saco escrotal. Assim, o corte é feito no saco, não sendo necessária nenhuma operação mais profunda no resto do corpo, né? Através desse método, o homem deixa de ser fértil, né? Devido à ausência de espermatozoide no sêmen. Eles continuam a ser produzidos, porém, são reabsorvidos pelo organismo. O homem, ó, muitos, né, tem preconceito, muitos homens têm preconceito porque, ó, fala-se há muito tempo atrás, falava, mas isso é muito conversa de avô, bisavô, que fala, o homem que faz vasectomia, ele perde, né, a ereção, fala na língua popular, fica broxa, né? Isso que eu ia falar para vocês. Desculpa essa linguajar, mas era isso que eu tinha que utilizar, né? Não fica mais ereto. Ah, professor, o que é ereto? Mas vem me perguntando, né? Então fala, né, que vai ter mais ereção, né? E nem ejaculação, né? E nem capacidade sexual. Então, muitos falavam, o homem que faz vasectomia, né? Ele vai perder a ereção, ele não consegue mais ejacular, ele não tem mais capacidade sexual, né? Como eu falei, fica broxa, né? Então, ele não consegue ter relações. Isso é mentira, isso é um mito, ok? A única coisa que não vai ser produzida, pessoal, a única coisa que não vem é o espermatozoide. O homem continua tendo ereção, o homem continua tendo capacidade sexual. Eu lembro de um avô do colega meu, de um pai do colega meu, que já era mais idoso, e ele brincava, né, que ele já tinha 5 filhos, né, esse amigo meu, os 5, né, são amigos, aí ele falava, rapaz, eu fiquei mais potente depois da vasectomia, faça sem medo. Ele brincava, né, então, porque não perde a capacidade, muitos têm, né, se eu fazer vasectomia, eu não vou ter mais ereção, não vou conseguir ter relações sexuais, né, só que acontece assim, né, já teve casos, como eu falei, para até uma aula para vocês muito anterior, né, de uma amiga minha, ela namorava um cara, e esse cara falou que ele tinha feito vasectomia. Aí ela engravidou. Pensa na confusão. Pensa, separação, divórcio, briga, não pagar pensão, não queria. Pensa na confusão. E no final era filha dele. Eu não sei se ele mentiu, ele falou que é vasectomizado, ele falou que era, não sei a relação. Eu sei que a filha era dele, mas pensa, pessoal, num transtorno. O cara fala que fez vasectomia. Aí a mulher engravida, aí qual é a mente do cara? Opa, não é meu, fui corno. Então, meu Deus do céu, não é meu, aí todo transtorno, né? Com a mãe, com os familiares, e principalmente para a criança, né? Que não tinha nada a ver e vai acabar sofrendo. Mas pensa no transtorno, eu era vasectomia, então não pode ter filho, ok? Então, tem algumas pessoas, né, que acabam, eu não quero ter mais filho, eu vou fazer vasectomia, mas a pessoa que tem condições financeiras, ela pode acabar armazenando, né, em determinados bancos, né, não banco público, né, banco de inseminação artificial, eles armazenando esse espermatozoide para uma gravidez futura, né, caso ele queira ter um filho, né. E após a cirurgia é necessário 2 dias de repouso
e uso de camisinha nas primeiras relações sexuais, para que os espermatozoides que já tenham passado pelos canais diferentes, né, sejam expelidos. Então, eu fiz hoje, daqui a 3 dias eu já posso ter relações sem camisinha? Não, né, porque ainda pode ter uma quantidade, um resquício de espermatozoide nos canais diferentes, não pode ser perigoso. Mas lembrando, pessoal, tem uma pergunta aqui, né, de exercício para vocês. O homem, quando faz vasectomia, ele para também de produzir a testosterona? A resposta é não, viu? Porque a testosterona, o hormônio masculino, ele não passa pelos canais diferentes. Ele passa por onde? Pela corrente sanguínea, tá? O hormônio é lançado na nossa corrente sanguínea, já o espermatozoide sai do epidídimo e vai para os canais diferentes, tá? É diferente. É diferente a situação, ok? Testosterona, corrente sanguínea, testosterona, corrente sanguínea e espermatozoide, ok? Ele saía pelos canais diferentes. E aqui, para encerrar a nossa aula de hoje, a laqueadura, né? Que é o corte da tuba uterina, que faz, né, na mulher, ok? Então, a laqueadura, ela é utilizada na mulher. Não vão confundir, ó. Vasectomia no homem e laqueadura na mulher, lá na tuba uterina, né? Também a mulher com mais de 25 anos, ou pelo menos 2 filhos, né? E, pasmem, pessoal, pasmem, eu não sei se já mudou, mas antes, para a mulher fazer isso, ela tinha que pedir permissão do homem. Estou falando sério para vocês, né? A mulher falar, doutor, depois do parto, né? Depois de 9 filhos, depois de 5 filhos, doutor, quero faz a laqueadura em mim. Aí o médico, o seu marido autorizou? O corpo não é da mulher, o desejo não é dela de não querer ter filho. Então, por que tem que pedir para o homem? Acontece, viu, turma? Não sei se já mudou, se nessa questão da assistência social. Eu sei que para ela fazer, tem que passar por uma assistência social, tem que verificar todas as condições, né? Então, ó, tá em lei também federal, né? Na Constituição Federal, ok? Então, antigamente, eu não sei se mudou, né? Eu acabei nem pesquisando, mas antigamente tinha que ter autorização do homem para a mulher fazer essa cirurgia, né? Se ele fosse casar. A esterilização não pode ser feita em momento de a esterilização não poderá ser feita em momento de aborto ou parto, né? A menos que novas gestações ofereçam um risco de vida para a mulher ou futuros bebês. Esse método não é recomendado para mulheres jovens e para aquelas que ainda não desejam ter filho, porque no momento o pensamento dela é o quê? Sou nova, não quero ter filho, mas daqui a alguns anos, e aí? Ela pode ter o desejo, né? Engravidar lá com 28, 30, né? Então, não é recomendado, né? Quando for realizado através da laparoscopia, corte do umbigo, né, da mulher, oferece recuperação mais rápida e menos risco para a mulher, né? E a menstruação continua a ocorrer normalmente após a cirurgia. Ela continua menstruando, tem perguntas que falaram, a mulher fez laqueadura, tem que parar de menstruar? Não, né, turma? Só não vai passar o óvulo, aí o óvulo vai ser degenerado onde? Na tuba uterina, ele só não vai passar ou o espermatozoide não vai chegar, porque a fecundação ocorre onde? Na tuba uterina. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Liberou o óvulo, né? O óvulo está bem aqui. Aí não vem o espermatozoide. Opa, bate e volta, né? Aí vai zoar pelo outro lado. Opa, não vai conseguir, degenerado e morre. E o óvulo vai ser degenerado e a parede uterina vai descamar e ocorrer o ciclo menstrual normalmente. Beleza? Então, turma, fica por aqui a aula sobre os métodos contraceptivos. Nossa próxima aula tem pesquisa, viu? Faça uma pesquisa que é valendo 5 pontos sobre doenças sexuais, coloquem doenças, né? Porque muitos jornais ainda não mudaram, né? Não colocam como IST, colocam ainda como doença. Então pesquise lá, doenças sexualmente transmissíveis no Amapá. Seus métodos, quais são os métodos contraceptivos contra essas doenças? Qual é o efeito e se tem cura, ok? Tá tudo explicadinho lá no calendário avaliativo de vocês, beleza? Dúvida, mandem mensagem, ok? Tchau, pessoal. Bom falar com vocês. Abraços. 8º ano A e 8º ano B.